Para tudo que está começando Vida e Saúde na sua vida, tudo bem? Segunda-feira, começamos com tudo aqui, tem muita coisa boa para acontecer. Já começo apresentando quem vai fazer parte desse programa, quem vai te ajudar pra caramba hoje. Dr. Gustavo Souza, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu tô muito feliz, doutora Roberta, bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, tudo ótimo. Obrigada de novo por estar aqui com vocês. Olha só, eles falam de novo porque já estiveram aqui. Se você perdeu, perdeu feio, sabe por quê? Porque eles são profissionais excelentes e hoje vão nos ajudar com... Sabe aquela dorzinha na coluna? Parece que surge do nada e vai ali, olha, te atormentando o dia todo, te incomodando. Você se ajeita, arruma a postura aqui, estica o corpo, dá uma alongada, senta, mas parece que não resolve. E o problema é quando a dor começa a fazer parte da sua rotina, vai atrapalhar o seu sono, vai atrapalhar o seu rendimento no trabalho, vai atrapalhar aquele momento gostoso em família, vai mexer com o seu humor certamente. Será que a gente tem uma maneira melhor de lidar com as dores do que simplesmente conviver com elas? Dores na coluna, hã? Vamos conversar sobre esse assunto? Ele e ela são fisioterapeutas, então a Roberta Bueno é osteopata, melhor dizendo, e o Gustavo, fisioterapeuta, vão nos ajudar a entender primeiro o que é que pode estar causando esse incômodo aí na coluna e o mais importante, como você consegue se livrar das dores por aí. E não é só isso. Tânia Santos também vem aqui, viu, gente, para fazer assim a parte prática junto com vocês. Vai ter treino por aqui no seu ritmo e é para você aproveitar. Já coloca aquela roupa confortável aí para você poder fazer junto. Na receita, a Arlete mandou a gente ensinar, olha, e ela manda, a gente obedece, hein? 3 receitas, 3 bebidas anti-inflamatórias, cores maravilhosas. Abacaxi com banana, beterraba, temos também ali laranja e cenoura e batata doce e beterraba. Tudo coisa boa para você. E a gente começa aqui trazendo para nossa reflexão o texto que está aqui, olha, nesse devocional bacana dos 10 dias de oração aqui, que está em Mateus 6,33. Diz assim, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. A palavra de Deus nos dá uma ordem muito clara aqui de que nós precisamos buscar aquilo que vem de Deus primeiro. A gente às vezes acorda, né, preocupado, e inclusive essa dor na coluna pode ter vindo assim de você ter dado aquele pulo, aquele salto, acordando, lembrando de um compromisso, de algo que precisa ser feito. Busque a Deus e Ele vai te ajudar a resolver todas as outras coisas necessárias para esta vida. Tá? Vida e Saúde está começando, o Dr. Gustavo está aqui ansioso, a doutora Roberta está aqui, olha, doida para te ensinar um monte de coisa para cuidar dessa coluna, mas a gente precisa de 30 segundinhos, que é o tempo de você chamar os amigos, convidar aí seus familiares para assistir o Vida e Saúde. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta e o assunto de hoje são as dores na coluna. Doutor Gustavo, te apresentei errado, falei que você era fisioterapeuta, mas você é osteopata. Fisioterapeuta, osteopata, especializado em osteopatia. E a doutora Roberta tem ajudado muita gente também com a fisioterapia e com treinos importantes, né? Isso, na verdade eu sou especialista em Pilates. Olha só! Então, a minha grande área de trabalho é o Pilates. Então, já viu que você vai poder assim, ter uma oportunidade maravilhosa de entender a sua dor na coluna e também começar a tratar, né? Eu quero saber se você tem dúvida ou comentário sobre esse assunto. Quer contar pra gente onde é que são as suas dores por aí? Há quanto tempo você sofre? Já buscou ajuda? Já fez algo que deu certo? Usa o nosso WhatsApp, pode perguntar para a doutora Roberta. Pro Gustavo, ele tá aqui, olha, doido para responder essas perguntas. E o nosso WhatsApp, você já sabe, é o 12982660004. QR Code está aqui na tela, ó, com ele você também é direcionado ao nosso contato e aí dá para perguntar ou contar alguma coisa que você deseja aqui relacionada a essas dores na coluna. E, gente, eu acho que vocês recebem
essas queixas com muito mais frequência do que a gente aqui no Vida e Saúde. Porque, segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população ou já tem algum problema na coluna ou vai ter. Em 2024, a gente segue aqui com os dados, duas das principais causas de benefícios como o INSS por incapacidade temporária no Brasil foram as dores na coluna. E também hérnia de disco, que está muito ali relacionado, né? Segundo dados do Ministério da Previdência Social. Aqui a gente não está falando nem de gente jovem, nem de gente velha, mas essas dores estão bastante associadas com o envelhecer. Mas não é só gente velha que tem dor na coluna, né, doutor? Não, de jeito nenhum. As dores nas costas, na coluna, estão muito associadas ao estilo de vida. E hoje em dia, uma dor na coluna ela aparece quando o corpo está sobrecarregado das mais diversas maneiras. Então, seja uma dor lombar ou uma dor cervical, para ela aparecer, a gente tem que ter negligenciado alguns pilares importantes do nosso estilo de vida que vão fazer diferença na nossa saúde como um todo. Por exemplo, como é que está a qualidade do nosso sono, como é que está a alimentação, como é que está a prática de atividade física e principalmente como é que está o manejo do estresse. O estresse ele vai reverberar no corpo na forma de tensões, de contrações musculares. E isso também pode ser fonte de dor nas costas. Então, o componente estilo de vida ele está presente em todas as faixas etárias. Então, a gente recebe também jovens com dores nas costas hoje em dia, porque estão negligenciando alguns desses pilares e estão ficando com dor cada vez mais cedo. Impossível não pensar na má postura por causa de celular, doutora. Então, a gente precisa falar desse assunto aqui. Mas eu queria entender, gente, eu quero até convidar vocês para virem aqui, porque a gente tem aqui, olha, o nosso esqueminha. Essa coluna não está torta não, doutor? Não, ela é assim. Não sei se a gente mesmo mexeu do jeito errado aqui. Não, até interessante explicar isso aqui. A gente tem um modelo da coluna vertebral e se a gente olhar a coluna numa vista, né, olhando de frente, né, imagina que aqui está o abdômen da pessoa e aqui atrás as costas. De frente a coluna numa vista geral, ela é retilínea. Quando a gente apresenta desvios numa vista anterior, a gente está pensando nas escolioses. Então, de frente a coluna é retilínea. Quando a gente olha a coluna de lado, ela apresenta as curvaturas, ó. A curvatura cervical aqui em cima, a curvatura torácica aqui em azul e a curvatura lombar aqui em vermelho. Então, a presença dessas curvaturas, quando a gente olha a coluna de lado, ela é saudável. Isso faz parte da anatomia natural do corpo humano. Agora, quais são as principais regiões em que a gente vê queixas de dores na coluna? Tá. A região torácica, aqui, a parte aqui que está representada em azul, ela apresenta as costelas aqui em volta, né? Formando aqui o arcabouço que protege o coração, o pulmão, que são órgãos nobres. Essa região aqui em azul, ela é menos móvel, então ela é menos suscetível a dores. As dores vão acometer principalmente a região cervical, aqui em cima, ó, representada em laranja, que é a região do pescoço, e vai acometer também a região lombar, que é a parte mais baixa da coluna aqui, perto da bacia. São os pontos principais de dores, de áreas que se acometem de dores. E as patologias principais são relacionadas principalmente ao disco intervertebral, ó, que são essas estruturas cartilaginosas que a gente pode ver aqui entre as vértebras. Essas estruturas cartilaginosas, elas existem para amortecer os impactos entre uma vértebra e outra e facilitar os movimentos de rotação naturais da coluna. Então, hérnia de disco e protusão de disco, a gente está falando de uma degeneração dos discos. Além disso, a gente tem os osteófitos, conhecidos como bico de papagaio, que são desgastes nas vértebras, que também costumam ser fonte de dores, quando eles geram pinçamentos nessas estruturas em amarelo aqui, que são os nervos, que saem de todos os níveis da coluna vertebral. Vou virar assim, ó, doutor, porque a gente consegue mostrar melhor. Esses nervinhos, eles aqui está mostrando só um pedacinho, porque eles se espalham pelo corpo todo. Isso, olha só a importância da coluna vertebral, né? De todos os níveis da coluna saem os nervos e vão se direcionar para os braços, vão se direcionar para os órgãos, para as nossas vísceras, para as nossas pernas. Ou seja, da coluna, do cérebro, da medula, saem todos os comandos através desses nervos para comandar todas as nossas funções vitais. Por isso que às vezes a gente tem dor na coluna, doutora, e aí o braço parece que fica amortecido por conta dessa interligação aqui. Exatamente. Um processo degenerativo pode, por exemplo, pinçar um nervo que sai aqui da região do pescoço, da parte mais alta, e o sintoma muitas vezes vai se dar na coluna,
no pescoço ou não, mas pode principalmente se manifestar no braço, como uma irradiação, uma dormência ou uma perda de força também. Também já deu na minha perna, viu? Já senti essa dorzinha. A irradiada. perna ficou amortecida, mas o problema era na coluna. Uhum. Agora é o seguinte, hora a gente fala dor nas costas, dor na coluna, é tudo a mesma coisa? Na verdade, dor nas costas é um termo mais amplo, mais genérico, né? Que está muito associado a dores nas costas como um todo. Quando a gente fala dor na coluna, a gente está falando das vértebras e do disco, né? A parte óssea e do disco. Isso é uma dor na coluna. Agora, a dor nas costas pode estar associada também aos músculos que passam por aqui, aos ligamentos, às estruturas de tecidos moles que vão revestir toda a estrutura óssea, também podem ser fontes de dor. Uma dor na coluna, por exemplo, pode ter uma origem muscular ou mesmo visceral. Um intestino preso, por exemplo, ou mesmo as mulheres sabem bem disso, no período menstrual, podem sentir dor lombar, uma dor nas costas que não tem origem na coluna vertebral. Verdade. Mas se manifesta nas costas. Muito interessante, até porque é uma estrutura bem grandona no nosso corpo. Então, realmente, Nosso a gente eixo. tem que pensar, precisamos pensar amplamente. Agora, postura, doutora, importa mesmo? Porque parece que é uma coisa tão assim, só da estética, né? Ou só secundária. Essa é uma ótima pergunta, Teru. Por quê? Na verdade, hoje existe uma discussão. Essa é a pergunta, será que uma boa postura, existe uma postura ideal? Será que isso realmente existe? A gente tem uma linha que acredita que sim, que é importante, mas hoje em dia a maioria tem, olha que interessante, está nos dizendo que não necessariamente. Isso você está falando de profissionais da área. Da área, isso, profissionais da área. Essa é uma discussão grande entre os fisioterapeutas. Mas assim, o que é importante a gente pensar? Existe um melhor alinhamento. Né? Então, eu posso pensar assim em algumas coisas que eu posso orientar e que eu posso corrigir no meu corpo para que eu tenha, né? Então, como o Gustavo explicou aqui, essas curvas, por exemplo, a gente sempre, toda semana a gente recebe no consultório alguém que não tem essas curvas. Né? A gente vai conseguir mudar? Provavelmente não, mas talvez algumas orientações que a gente faça pode auxiliar a não deixar essa postura, esse alinhamento tão rígido, tão reto como muita gente tem. Então a gente vai pensar na postura exatamente isso, assim, o que é que eu consigo melhorar e especialmente quais são os hábitos errados que essa pessoa está fazendo, porque talvez essa seja a questão. Muito bem, olha... Vamos mostrar aqui, ela tocou agora num ponto crucial que às vezes a gente não gosta muito de parar para pensar. Por quê? Porque mexe com o jeito que a gente lida com as coisas no nosso dia a dia. Vamos aqui para a tela? Porque tem imagens aqui. Eu vou pedir para você vir para cá, doutor, para vocês apontarem aqui. Olha, hábitos que prejudicam a coluna no nosso dia a dia. E aí eu quero que vocês mostrem pra gente qual é o problema. Você que trabalha muito no computador, especialmente trabalhar em casa, que a gente às vezes não tem uma mesa adequada, a altura da cadeira. E a gente está vendo duas posturas, duas maneiras de sentar aqui que não estão boas. Acho que a primeira coisa que a gente tem que frisar é que a postura sentada, ela não é uma postura para a gente manter por longos períodos. Ela é uma grande vilã. Então, assim, pode aliás, até sentar o novo certo. fumar, né? Sentar, passar muito tempo sentado é o novo hábito, é considerado tão nocivo quanto fumar. Exatamente. Então, assim, só estar sentado já é um problema. Essa é a verdade. Então, a gente vai pensar aqui em como a gente vai minimizar isso. Mas ao longo período sentado, ele... com certeza vai ocasionar alguma questão pra gente. E a gente tá vendo aqui, olha, um camarada sentado com a coluna parecendo um gato se espreguiçando. Exatamente. Então, olha, isso daqui, né, tanto, vamos pensar, né, tanto essa figura quanto essa mostram que a pessoa tá usando pouco a cadeira. É verdade. Não é? Não tá usando encosto e aqui ele tá sentado muito na beirada. Também, também não tá usando encosto. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente precisa sentar na cadeira adequadamente. Então, a gente precisa ter um apoio, especialmente na nossa coluna lombar. A gente precisa estar apoiado. Se a cadeira, às vezes, não é a cadeira perfeita, aí eu vou colocar um travesseirinho, uma almofadinha, alguma coisa. Então, é importante esse apoio na lombar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que os pés no chão.
né? Então, a gente vai tocar os pés no chão, isso também é importante. E um outro ponto é a altura que o computador está. Tá. Então, como é que a gente vai regular a altura? Ai, mas não dá para colocar livros embaixo do computador. A linha, né? Então, o centro da tela do computador, ele precisa estar na altura do nosso olhar. Esse é o ideal. Tá. Vamos para a próxima postura errada aqui, hábitos que prejudicam a nossa coluna todo dia, ó. Pegar peso da forma errada e ai, a gente pega muito peso, é sacola de mercado, é criança e tudo mais, e usar muito salto alto. Exatamente. Aqui, né? O pegar o peso, às vezes a gente recebe no consultório pessoas que travaram porque pegaram, né, algo muito pesado, exatamente desse jeito, encurvado, tá vendo? A pessoa tá encurvada e não mexeu, ela não flexionou o joelho. A gente precisa flexionar o joelho para pegar algo pesado no chão. E às vezes nessa postura ela pega algo pesado no chão, vira para o lado e ela pode travar. Então muita gente trava numa postura dessa. Nem ela tentando fazer errado, ela conseguiu, doutor. Porque ela falou, ela pega a gente errado, ela já abaixou o joelho e já foi com a coluna certa. O errado seria encurvar e colocar toda a responsabilidade na coluna. Fazer isso aqui. Exato. E fazer isso especialmente, que é o que a gente Girar. faz, girar. O certo seria agachar. Pega, levanta e movimenta. Ou seja, usando a força das pernas. Quando a pessoa curva o corpo desse jeito, na hora que ela levantar o peso, a carga vai cair na coluna. E esses músculos, eles são músculos pequenos, eles não são preparados para uma carga muito grande. Então é importante, se for uma carga pesada ou mesmo uma carga leve, é flexionar os joelhos, que aí você vai levantar esse peso com a força dos músculos da perna e da coxa, que são muito maiores e preparados para isso. Eu gostei dessa fala aqui porque a produtora e a Roberta acho que combinaram aqui, usar muito salto alto, porque a gente está de salto aqui, então um pouco de salto talvez não faria tão mal assim. Como é que mexe com essa dinâmica da coluna o salto? A primeira coisa que usar, né, muito salto alto faz é encurtar essa musculatura que fica atrás da nossa perna aqui, toda ela. Então, existem mulheres que usam tanto salto alto que elas não, quando tiram o salto, elas não encostam mais o calcanhar no chão. Porque encurtou. Porque encurtou. Ou sentem dores, por exemplo, ao andar descalço. Sim, porque o corpo está tão adaptado a ficar na ponta dos pés que ficar descalço, por exemplo, caminhar na praia ou vai para a praia e usa muito chinelo, sente dor na panturrilha ou sente dor lombar. Uau! Isso tem muita mulher que usa só salto alto, acaba acontecendo isso. E o que acontece? Quando ela tem, né, então, ocorre esse encurtamento dessa musculatura dos membros inferiores e é lógico, isso vai reverberar em algum lugar, especialmente na nossa coluna. Olha só, vai compensar Vai talvez compensar, aqui. exatamente. Tem mais uma que eu quero mostrar aqui, trazer para você de casa, que pode nos prejudicar no dia a dia, gente. Dormir em colchão ou travesseiro que não estão adequados e também carregar bolsas, mochilas pesadas também sem um suporte ou com peso inadequado mesmo, né? Sim. É importante falar que o colchão, ele não é o ideal, o mesmo para todo mundo. Também vai depender do tipo corporal de cada um. Então, algumas pessoas elas vão se dar melhor com um colchão mais firme, mais rígido. Mas nem todo mundo, por exemplo, vai se dar bem com um colchão ortopédico, que é aquele bem firme, né? Às vezes se tem o conceito de que quem tem dor nas costas precisa comprar um colchão ortopédico, daqueles bem firmes. Nem sempre isso vai ser bom para a sua coluna. O importante é experimentar um colchão que você se sinta mais confortável. Geralmente, ele nem vai ser muito duro e nem muito mole. E hoje existe uma vantagem, que as lojas geralmente deixam a gente experimentar um colchão novo por um tempo. É verdade. Para sentir se você se adaptou. E o mais importante também é se sentir confortável e o travesseiro também faz diferença, principalmente com relação às dores no pescoço. Depois a Roberta vai mostrar isso na prática, mas para quem dorme de lado, o travesseiro tem que ser largo, preencher esse espaço aqui. Se for um travesseiro baixo, a cabeça vai ficar caída, isso vai gerar desconforto no pescoço. Geralmente, colchão e travesseiro não são as causas do problema na coluna. Mas se você já tem uma tendência a ter um desconforto, o colchão e o travesseiro podem estar atrapalhando. Ou seja, as coisas vão se somar para que a gente tenha um desconforto nas costas. Vai piorar. Sim. Vai. E as mochilas pesadas, bolsa, a mesma coisa, né? Imagina uma mochila pesada com a alça apoiada aqui nos ombros, né? Isso tende também a gerar tensão muscular na região dos ombros, que vai reverberar também na região do pescoço, tá? E isso é uma coisa que a gente tem
olhar. Principalmente as mulheres que usam, às vezes, uma alça só cruzada e sempre do mesmo lado, tende a gerar tensão nos ombros, tensão na região cervical e, às vezes, até mexe um pouquinho no equilíbrio. Dá uma compensada. Então, se for algo mais pesado, usar alças duplas também pode ajudar. Imagina a pessoa usando uma bolsa e o salto alto associado. Ai, ai, ai. Ó, ainda temos mais aqui hábitos que podem prejudicar a coluna no dia a dia. Usar o celular com a cabeça inclinada para baixo, isso aqui todo mundo faz. Sentado em pé, tanto faz. Isso aqui é uma das grandes causas de dor cervical hoje em dia. O que, né, igual a questão da postura sentada, o que acontece? São posturas, né? Então, quanto mais para frente essa cabeça vai, mais peso ela ocasiona na nossa região cervical. Então, na nuca, né, principalmente. Então, quanto maior a angulação da cabeça para frente, ela vai pesando cada vez mais. Isso faz o quê? Tensiona a região ligamentar, tensiona a região muscular e isso ocasiona dores. Então, esse hoje em dia é uma das maiores causas de dor que a gente tem, é o uso inadequado ou o uso constante do celular. Junto com a postura sentada. Então, na postura sentada, geralmente a dor vai ser a sobrecarga na região lombar e na questão do celular, na região cervical. Então, aqui nessa imagem é interessante, ó, porque essa pessoa está sentada e não está apoiando os pés no chão. Isso aqui é ruim. Ela tem que conseguir manter 90 graus aqui, ó, entre a coxa e a perna, mas ao mesmo tempo está conseguindo colocar os pés no chão. Então, se a sua cadeira não abaixa, se você não consegue descer para regular, a gente pode ter um apoio aqui, uma caixa, alguma estrutura aqui embaixo, para você conseguir chegar nesse alinhamento. Às vezes os livros que eu não estou usando aqui, posso usar o livro aqui. Isso. Exatamente, isso vai descansar as pernas. Gente, muita coisa do nosso dia a dia, tá percebendo, né? Agora, vamos trazer aqui alguns sinais de alerta que podem, assim, fazer nosso farol de alerta e ligar para a gente perceber que a coluna está em sofrimento. Dor intensa que não melhora. Isso aqui a gente está falando do quê? De dias em dores? Com Sim. dor? Se você está com uma dor aguda, uma dor intensa, está passando por tratamento medicamentoso, com auxílio médico, auxílio de um fisioterapeuta, e você percebe que a dor ela não alivia, a gente já começa a pensar que pode existir uma patologia mais importante. A gente vai precisar de exames mais específicos para fazer um diagnóstico diferencial. Além disso, se a pessoa apresenta formigamento ou dormência, isso pode ser sinal de alguma compressão de uma raiz nervosa no nível do pescoço ou da coluna, gerando uma compressão que gera esse tipo de sintoma aqui. Precisa ficar atento também. Uma dor decorrente de uma queda ou lesão que não está melhorando também, a gente sempre pode pensar que pode existir uma fratura ali que não foi diagnosticada. Aí não vai adiantar tratar de forma conservadora sem que a gente tenha um diagnóstico diferencial que mostre se existe uma lesão mais importante no osso ou não. Muitas vezes a pessoa cai, por exemplo, está com dor há um tempo e não procurou ajuda médica, por exemplo. E se acha tem que alguma vai outra melhorar condição, com o tempo. às vezes ela nem cai, mas a lesão pode vir, de repente, por estar com o osso fraquinho, né? Isso pode acontecer também. Sim, a gente tem as lesões, as fraturas que são, por exemplo, fraturas espontâneas da coluna, que são ocasionadas pela osteoporose. Então, quando a pessoa vai ver, a vértebra já está totalmente acunhada. Então, ela, né, ao invés de ser um quadradinho, ela vira uma cunha. Uau! Então, a gente pode ter isso, é uma fratura espontânea, exatamente. Febre junto com a dor, isso aqui é um sinal importante. Se a pessoa tem uma dor aguda ou uma dor que não tem melhorado na coluna junto com febre, isso pode ser um sinal de uma outra patologia associada. Por exemplo, um problema numa víscera, algum órgão que manifesta uma dor nas costas e ao mesmo tempo uma febre. Isso é um sinal de alerta para a gente. Dor que irradia para os membros, como a gente falou, também pode ser uma compressão na coluna e um sinal interessante, ó, a perda de peso. Se a pessoa está com dor e ao mesmo tempo ela nota que sem estar fazendo um regime, sem estar fazendo uma iniciativa para perder peso, ela está emagrecendo junto disso, isso também pode ser sinal de alguma doença associada. Uau. Então a gente tem que se atentar para isso. Perda de peso, dores acentuadas que não melhoram com o tratamento, dores irradiadas ou febre, isso pode denotar uma condição que precisa de uma atenção mais específica, Teru. Nossa, gente, quanta coisa que às vezes a gente não associa, né? Por exemplo, febre junto com a dor, eu já ia procurar só o problema da febre, né? Sim. Muita coisa a gente pode pensar em cuidar a partir desse conhecimento que o Dr. Gustavo e a Roberta estão trazendo aqui pra gente.
Tá interessante? A gente faz um intervalo rapidinho aqui, mas você vai aprender mais no bloco seguinte, então fica por aí. Aliás, enquanto tá chegando o intervalo aqui na Novo Tempo, vai lá no Instagram e dá uma olhada no perfil que o Gustavo e a Roberta, que são casados, tá, gente? Eles mantêm um espaço muito interessante de cuidado, @ecnes.saudeintegral. Ecnes é o nome do espaço ali e eles oferecem um serviço muito completo com profissionais, com práticas, com diagnóstico e você pode conhecer esse espaço aí através do perfil no Instagram. Bora pro intervalo que depois eu quero saber como aliviar esses problemas aqui, tá? A gente, além de mostrar aqui com a Roberta e com o Gustavo sobre esse alívio, vamos ter treino com Tânia Santos. Então, aguenta aí que ela já traz um treininho para você já já. E a receita, gente, são 3 hoje, bebidas anti-inflamatórias. Vida e Saúde volta já.